Boa noite. Muito bem, boa noite. Olá. Oi, meu bem. Vamos lá. Boa noite. Ótimo. Pessoal, vamos compartilhando por gentileza e aí a gente vai começar já já, tá bom? Mandem aí para todo mundo essa live que a gente começa. Boa noite. Muito bem. Ótimo, vamos lá. Vamos lá. O tema da live de hoje é conforto, ok? Conforto. Nós precisamos falar um pouquinho sobre esse assunto que tem uma importância bastante grande para o modo como nós vivemos atualmente, né? Para nós mesmos, para nossa própria formação e também para a formação, para o modo como nós vivemos em família e etc, para os nossos filhos e tudo isso, né? Então esse tema é central, assim, de grande importância. Eu queria ler para vocês dois textos diferentes, né? Que eles nos mostram algo a respeito do tema. Assim, um é uma problemática, né? Na verdade, o outro mostra uma espécie de, puxa, essa é a razão, né? Me parece que a coisa tá aí. Boa noite, Alana, seja bem-vinda. Muito bem. Estamos só nas boas-vindas ainda. Vai compartilhando aí, por gentileza. Seja bem-vinda. Muito bem, porque na realidade eu queria mostrar para vocês algumas questões a respeito do modo como a nossa sociedade vive atualmente, né? E uma espécie de apontamento para algum princípio de razão pela nossa sociedade viver assim, né? A gente sabe que nos últimos dias nós recebemos uma notícia, né, trágica, absolutamente trágica, a respeito da França, né, e da aprovação do aborto, né, que entrou para a Constituição na última semana. Nós temos então uma aprovação, tá certo, de uma realidade que é evidentemente, ao menos para nós aqui, acredito que todo mundo que está me assistindo, né, veja como necessariamente uma espécie de assassinato, né, acabar com a vida de um inocente. Mas eu queria, além de falar sobre essa realidade, apontar para uma outra coisa aqui, que é o porquê que isso está tão, assim, atualmente. Claro que eu não vou nas razões, do motivo pelo qual o aborto ele eu não quero falar a razão pelo qual o aborto ele é, assim, um problema, porque que nós devemos condenar esse negócio e etc. Mas eu queria mostrar as razões pelas quais isso tem sido levado em consideração, né? Por que isso é passível de ser aceito, né? Por que a gente aceita um treco desse, né? Então, muito bem. O primeiro texto que eu quero ler para vocês é um parágrafo bem curtinho que eu vou mostrar para vocês aqui, de um livro chamado O Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele está em espanhol, mas eu vou tentar traduzir aqui simultaneamente o parágrafo que eu quero ler para vocês para a gente falar sobre isso, tá? Esse parágrafo específico aqui do Viktor Frankl, em O Homem em Busca de Sentido, fala sobre a sexualidade, de modo específico, né? Então, eles estavam num campo de concentração, de fato, trabalhando, fazendo trabalhos forçados, com pouquíssima alimentação, né? No texto anterior, né? No capítulo anterior, na parte anterior do livro, ele estava falando sobre a fome, né? Sobre como a fome lhes afetava e o modo como eles lidavam com essa situação. Então eles ficavam conversando, é interessante, ele fala que os prisioneiros do campo de concentração conversavam sobre diversos pratos, né, os seus pratos favoritos, a comida que eles mais gostavam de comer, o modo de preparo e etc. Como se eles estivessem, de fato, montando uma espécie de livro de receitas, né? Não nada escrito, né, evidentemente, mas ao mesmo tempo do modo como eles conversavam tanto sobre o assunto, né, parecia que eles estavam ditando um livro de receitas. E aí Viktor Frankl olha para aquela situação e fala, puxa vida, me parece que, né, num primeiro momento, olhando como um psiquiatra, porque vocês sabem que Viktor Frankl era médico, psiquiatra, né, fundador da chamada logoterapia, a terceira escola de psiquiatria vienense, né,
a escola, que por sinal, São João Paulo II, em 1995, publica uma carta pastoral falando sobre a medicina e etc. Em determinado momento ele fala sobre a psiquiatria, e ele diz que a logoterapia é o método no qual nós podemos confiar, assim, né? Ele é o método católico, por assim dizer, né? Bem bonito, de fato, né? Então, de fato, a logoterapia ela tem aspectos bastante especiais, mas eu não quero falar sobre a logoterapia nesse momento. O fato é que ele avalia, né, os prisioneiros do campo de concentração, e é ele mesmo dentro dessa experiência, né? E aí ele está falando sobre a fome, e ele mostra e fala, puxa vida, me parece que é mal, né? Por quê? Porque quando você fala muito sobre comida, você recobra imagens que de algum modo, né, te afetam. O que significa isso? O que significa te afetar? Significa que no momento em que aquilo, né, é visto, é imaginado, enfim, né, o que quer que seja, causa, né, um aumento, né, e uma dificuldade ainda maior de lidar com a realidade da fome, né? E ele olha para isso e ele fala que, na verdade, né, é interessante porque, nesse caso, né, o modo como eles imaginam todas as coisas, né, não faz com que eles tenham mais dificuldade, né, de lidar com essa realidade, né, da fome. Muito pelo contrário, o exercício da imaginação os tira daquela situação, e as conversas amigáveis e até as piadas que saíam naquele momento eram bastante especiais assim para eles, né? Muito bem. Havia uma força, né, que lhes era, vamos dizer, recobrada de algum modo, né? Muito bem. Mas o fato é que depois ele passa a falar sobre a sexualidade. Aí tem um parágrafo aqui que é bastante importante, muito importante de fato, porque ele fala a respeito da psicanálise freudiana, né? E quando ele fala sobre a psicanálise freudiana, ele cita especificamente o método de interpretação dos sonhos de Freud. Ele fala sobre os sonhos, porque ele diz o seguinte: então, dentro dos campos de concentração era muito comum que eles tivessem muitos sonhos, e esses muitos sonhos apontassem para determinadas coisas. Vocês sabem que eu vou dar uma explicação bastante simples a respeito do sonho. O que são os sonhos, né? Dentro da psicanálise freudiana, os sonhos eles são uma manifestação daqueles impulsos que foram empurrados para o inconsciente, que de algum modo intentam de sair, né? E eles intentam de sair como? Através de imagens que aparecem nos sonhos, não é isso? Esse é o conceito de sonho dentro da psicanálise freudiana. Então são manifestações do inconsciente, né? Só que vejam, quando a gente olha para o sonho de um modo um pouco mais realista e faz uma análise a respeito dele, o sonho ele tem pouca coisa de inconsciente e muito de consciência. O sonho, ele na realidade manifesta a nossa visão pessoal a respeito da realidade. Então, aquilo que nós vemos nos sonhos, aquilo a respeito do qual nós sonhamos, né, nos nossos sonhos, possui uma relação direta com o modo como nós vemos a realidade, o mundo à nossa volta, né? E mais do que isso, os nossos sonhos eles não estão isentos de influência do nosso em redor, por assim dizer, né? Ou seja, o lugar que nós estamos dormindo, a cama que nós estamos deitados, as sensações que nos ocorrem ao longo da noite, né? Então, vejam, para citar um exemplo, né? Para que fique mais fácil de compreender. Olha, o sonho ele é um produto do imaginário, da imaginação, tá certo? E como sendo um produto do imaginário, da imaginação, ele é fruto daquilo que nós experienciamos no nosso cotidiano. Tudo bem? E só que vejam só, não é só do que nós experienciamos ao longo do dia, mas também do que nós experienciamos ao longo da noite, porque os nossos sentidos, eles não estão como que desligados, eles continuam a funcionar ao longo da noite. Então o que acontece, né? Quando nós, no meio da noite, temos ali um sonho, muito desse sonho, ele sem dúvida alguma tem relação com aquilo que nós estamos sentindo exteriormente. Vou citar um exemplo para vocês, né? Outro dia eu estava deitado, dormindo, e aí eu tive um sonho foi um sonho esquisitíssimo, assim. É como se alguém tivesse colocado fogo no meu ouvido, né? E eu não escutasse mais, eu tivesse perdido a minha audição. Eu não ouvia mais, né? E aí eu
perdi a audição e etc, eu não ouvia mais nada do meu ouvido direito aqui, né? Então pegou fogo, etc, queimou, eu não ouvia nada, tava surdo, né? Quando eu acordei, o meu ouvido tava tampado, eu não ouvia de fato mais nada, então eu tive que limpar o ouvido, né? Tava assim, tupido, né? Então veja, a minha sensação exterior, tá certo? A minha sensação externa, da realidade exterior a mim, né, teve uma relação direta com aquilo que eu sonhei. A minha imaginação produziu uma imagem a respeito daquilo que eu sentia, né, exteriormente falando. Vejam, isso é o oposto daquilo que diz Freud. O que Freud diz? Que os sonhos são um produto do inconsciente. Tá legal. Então, vamos ler aqui o que é que está dizendo o Viktor Frankl a respeito disso, né? Ele diz assim, eu vou tentar traduzir aqui. Se a tradução ficar ruim, aí depois minha esposa me corrige, porque ela fala espanhol muito melhor do que eu. Ele diz assim, então, a fome e os efeitos do choque. Choque, ele chama de choque aquilo que marca a primeira fase, né, da experiência de um campo de concentração. Ele fala que o primeiro é o choque, o segundo é uma espécie de aceitação e o terceiro é a fase da liberdade, né, da libertação dali, né? Então, muito bem. A fome e os efeitos do choque inicial, ou seja, daquela primeira fase, do momento em que você chega num campo de concentração, parecem ser as únicas causas que deem razão de um fenômeno observado no campo e certamente chamativo para um psicólogo. A perversão sexual era mínima, muito abaixo do previsível em qualquer estabelecimento estritamente masculino, por exemplo, um quartel. Inclusive, nos sonhos, desaparecia o desejo sexual, um dado que representa uma dura desqualificação da psicoanálise. Pois, segundo seus postulados, e nessas circunstâncias, os desejos inibidos deveriam apresentar-se de forma muito especial nos sonhos. Muito bem, é só isso que ele fala, né? Veja só, o fenômeno observado por Viktor Frankl no campo de concentração é que o desejo sexual, de alguma forma, ele quase que desaparece. Ele é mínimo. A perversão sexual, mais propriamente dito, né? E o desejo sexual, dentro dos sonhos, ele quase que desaparece. Você veja, você está num ambiente puramente masculino, né? E é muito comum, habitual, vamos dizer, que piadas, né, que os homens chamam de a quinta série que jamais morre, tá certo? Surjam espontaneamente, a partir de uma palavra, a partir de uma determinada situação, a partir de determinadas circunstâncias. É muito comum. Mas Viktor Frankl olha para a situação e diz o seguinte, olha, parece que não tem. Tipo, é mínima a perversão sexual, não há piadas, não há abusos, não há estupros, entende? E não há também aparições do desejo sexual nos sonhos. Imagina que, né, nessa situação, de acordo com Freud, se, né, os desejos inibidos são aquilo que o inconsciente mostra, daquilo que está sendo reprimido, né? E veja, no campo de concentração você tem uma repressão quase que absoluta de tudo isso. Nos sonhos isso mal aparece. A experiência da realidade concreta daqueles prisioneiros, e de Viktor Frankl de maneira particular, o desejo sexual ele é quase nulo. E ele não aparece nos sonhos. Por que isso acontece? Por que será que essa realidade ela está presente no campo de concentração? Para que a gente, né, veja um pouco da realidade no campo de concentração, como é que as coisas funcionavam ali, né? Viktor Frankl ele vai narrando que no campo de concentração, além dos soldados, né, da SS, você tem também os capos, que eram judeus nomeados pelos próprios líderes ali da SS e etc. Os judeus mais cruéis, que eram assassinos, que eram prisioneiros antigos e etc e tal, que eram colocados como capos para serem os vigias dos próprios judeus, dos outros judeus todos que estavam ali nos campos de concentração, né? E aí você tem, a partir de tudo isso, uma situação bastante complicada para todos eles, né? Porque além dos soldados da SS, você tem os capos. E os capos, eles eram, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, aqueles que estavam mais presentes junto com os prisioneiros. E
é dito que eles eram, às vezes, muito mais cruéis do que os próprios soldados da SS. Então, muito bem, né? Haviam espancamentos, enfim, coisas assim, absurdas. Além de tudo isso, eles ficavam muito magros a ponto da desnutrição, porque eles quase não comiam. Eles tinham um pedacinho de pão para um dia inteiro, às vezes uma sopa muito rala, só água, de vez em quando algum, né, cozinheiro um pouco mais generoso pegava de baixo assim, uns pedacinhos de batatas, mas a sopa muito rala, e um pedacinho de pão pela manhã, que era o almoço que eles tinham, e essa é a alimentação deles, às vezes por dias, né? Então eles ficavam desnutridos, muito magros e etc. E tinham que fazer trabalhos forçados ao longo de todo o dia, né? Cavar cisternas e etc. Construir casebres, enfim. Então era uma coisa assim absurda, de fato. Muito trabalho, pouca alimentação, né? A vida como um prisioneiro, não tinha banho, você utilizava a mesma roupa, uma bota molhada todos os dias, tudo mais. Ele diz que num determinado dia ele viu um dos prisioneiros e seus companheiros ali chorar porque a sua bota estava já tão estragada que ela não conseguia mais caber nos seus pés. E ele chora de desespero porque ele vai ter que passar o dia descalço trabalhando, né? Os próximos dias, na realidade, né? Então, além de tudo isso, eles não têm também um cuidado assim muito dedicado à própria saúde, né? Então, muito bem. Então, são situações assim absurdamente precárias, né? Absurdamente precárias. Então, essa é a situação de Viktor Frankl, e ali parece que o desejo sexual ele some. Curiosamente, ele some, né? Curiosamente, ele some. Eu quero destacar o seguinte, olha, o desejo sexual ele não é um desejo, apesar de ele ser absolutamente tirânico e tudo isso, ele não surge, né, e ele não consegue dominar aqueles que o possuem, quando esses sujeitos que possuem esses ditos desejos, eles estão, vamos dizer, com mais o que fazer, tá? Então, quando você tem, por exemplo, né, uma vida de fato dedicada ao trabalho, ao serviço, e essa é uma experiência cotidiana dos senhores, eu acredito, né? Ao longo do trabalho, ao longo da dedicação ao outro, ao longo do serviço, você mal consegue pensar bobagens, é ou não é? Né? Então veja, aos jovens geralmente a gente diz isso, né? Trabalha de modo dedicado, né? Faz exercício físico, toma um banho gelado, faz jejum. Enquanto você se dedica ao apostolado, ao trabalho, ao serviço, o que quer que seja, você não consegue pensar essas bobagens que você geralmente pensa quando está na folga, no conforto. E agora eu quero ler um outro texto para vocês, um pequeno trecho de um parágrafo de um livro de teologia fundamental, né, em que o autor, o padre Estevão Bittencourt, né, Dom Estevão Bittencourt, beneditino, ele fala sobre religiões, de modo diverso, né, sobre a religiosidade, a natureza da religiosidade no homem, e aqui ele cita uma religião específica, né? E aí ele está dizendo assim, olha, na extrema ponta meridional da Terra do Fogo, vivem duas tribos irmãs de índios, isso é no Chile, que têm sido estudadas pelos etnólogos, ou seja, os estudiosos de diferentes etnias, diferentes povos, né? Os Alacalufes e os Yamanás. Os Alacalufes estão em franca decadência, prestes a se extinguir. Em 1953, a tribo contava apenas com 61 membros, minados por sífilis, doenças pulmonares e alcoolismo, de sorte que se julga que dentro de poucos anos estarão totalmente extintos. Okay. Por questões de saúde, né? Esses índios vivem numa inatividade quase absoluta. Olha só. O governo chileno lhes dá vestes e comida, sem prover ao seu desenvolvimento físico e intelectual. Com isto, vão se embrutecendo cada vez mais. Suas faculdades superiores, a inteligência e a vontade, quase não se exercitam. As expedições de caça se tornam cada vez mais raras. De vez em quando fabricam uma canoa, um anzol ou uma cesta. Ora, a regressão física e cultural repercute na religiosidade desses homens. É muito depauperada. As antigas tradições estão quase por completo esquecidas.
o culto que exigiria certo esforço já não é mais praticado. Veja só. Então, em primeiro lugar, nós vimos uma situação absolutamente precária dentro de um campo de concentração, tá certo? Em que viveu o Viktor Frankl, né? E aí ele vai narrando essas situações, então ele coloca aqui, né? Essa força, né, do impulso sexual, ela é quase nula, não aparece nos sonhos, mas ele vai narrando que não é algo incomum você pensar num grande amor, você se voltar à religiosidade, ter uma vida de oração, apesar de todas aquelas situações absurdamente fecunda, né? De que meditações sejam feitas, né, em torno de assuntos assim absolutamente importantes para o ser humano. Inclusive ele, como um psiquiatra, vai observando todas essas coisas, ele vai narrando depois aqui ao longo do seu livro. Você fala, puxa vida, o cara observava tudo isso e pensava todas essas coisas enquanto ele estava lá, sem comer, tá certo? Dormindo num lugar sem conforto algum, trabalhando dias e dias, às vezes sem a alimentação, né, comendo de modo extremamente escasso, tá certo? Sem banho, sem nada do tipo, e ainda assim ele consegue pensar em coisas elevadas, consegue rezar, né? Enquanto quando nós olhamos para aqui a tribo dos Alacalufs, né, os índios chilenos, aquela proteção toda dada pelo governo chileno em relação aos seus índios, de dar alimentação, roupas e etc., faz com que eles quase já não tenham mais que trabalhar, porque eles têm ali todo o seu território assegurado, né? Então não tem mais defesa territorial, eles têm a alimentação provida por outro, eles não precisam mais da caça, a caça é quase nula, eles não precisam mais se preocupar com coser as suas próprias vestes. Por quê? Porque as vestes elas chegam prontas, né, pelo próprio governo, e, portanto, a partir de tudo isso, o desenvolvimento físico e intelectual é nulo. Eles não recebem cultura e eles não recebem formações, né, vamos dizer assim, né, ensino, o que quer que seja, né? Então não tem um desenvolvimento das suas faculdades superiores, inteligência e vontade. Eles não precisam trabalhar e eles não precisam se desenvolver culturalmente, tá certo? E o que isso acarreta? Em que isso acarreta? Que, né, como eu disse, as suas faculdades superiores elas ficam, né, quase que, vamos dizer, sem exercício algum, e a religiosidade ela vai ao longo do tempo desaparecendo. Bom, existe um Deus, o Deus no qual nós acreditamos, mas as práticas religiosas que exigem de nós mesmo, né, que exigem, né, o sair do conforto, exigem um trabalho físico mesmo, uma dedicação, essas atividades elas não aparecem. Elas desapareceram ao longo do tempo, conforme o conforto foi crescendo. Agora atenção, você tem um lugar de ausência total e absoluta de conforto, e você tem um local de uma providência absoluta de todo o conforto possível e que gera necessariamente uma ausência do desenvolvimento das faculdades superiores. E aqui, na ausência de conforto, você tem o desenvolvimento das faculdades superiores, apesar da escassez de material para isso, né? Porque mesmo na ausência de material, o que eles tinham a própria memória, a própria imaginação, o próprio intelecto, para meditar a respeito das coisas que eles já conheciam previamente. E, evidentemente, para rezar, né? Você tem a narrativa de, por exemplo, um São Maximiliano Maria Kolbe, que celebrava as missas todos os dias, mesmo estando no campo de concentração, com uma pequena hóstia que ele ia a cada dia destacando um fragmentozinho, né? Para receber a Eucaristia, para celebrar a Santa Missa. E assim ia a coisa. Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Ora, se o apetite sexual ele não aparece, ele é dito quase nulo na ausência de conforto. Quando nós olhamos para o excesso do conforto, nós vemos o fenômeno absolutamente contrário, né? Quando se tem mais e mais conforto, vê-se que o resultado de tudo isso é a perversão quase que mais e mais absoluta, né? Atualmente nós temos a imagem, né, assim, clássica do gordinho nerd que passa o dia trancado no quarto jogando joguinho na internet, sentado na cadeira gamer, não é isso? Que é dita absurdamente confortável, com um supercomputador, tendo tudo
na sua mão um salgadinho, uma pizza, o que quer que seja, e adivinha, esse sujeito, ele é evidentemente viciado em pornografia e masturbação. Quando nós olhamos, né, vamos pegar aqui uma imagem clássica, né? Você pega, por exemplo, a narrativa da Ilíada sobre os dois irmãos troianos, Heitor e Alexandre, né? Quando Homero narra esses dois em guerra, logo nos primeiros cantos você vê um Heitor que se destaca, um guerreiro, né, absurdamente corajoso e etc. E você vê Alexandre, um arqueiro que fica de longe combatendo, né? Atira uma flecha, acerta o pé de Menelau, que por acaso era o esposo de Helena, que ele havia roubado para si. E aí o Menelau desafia, né? E nesse momento em que Menelau desafia, ele foge. Adivinha para onde ele vai? Para a segurança do palácio. Na segurança do palácio, ele vai para onde? Para o seu quarto. No seu quarto, ele vai fazer o quê? Pegar Helena e se deitar com ela. Para viver uma noite de amor. Né? Percebe só. Alexandre foge da guerra. Ele foge do desafio. Ele foge daquilo que ele mesmo ocasionou com o roubo da Helena, que era uma mulher casada. Essa realidade do ter um conforto excessivo, do não precisar batalhar, porque tem alguém que batalha por ele, gera o quê? Uma perversão. O que ele faz enquanto os outros guerreiam, batalham, lutam, se deitam com Helena. Né? Quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos o quê? Essa mesma realidade. Né? Então, nós temos um conforto, de modo inegável, né? Um chuveiro que sai água quente para todos os lados, nós temos ali uma cama box super confortável, alguns têm aquela que faz massagem, nós temos ali o que mais, né? O mercado na qual a gente vai lá e só pega na prateleira o nosso alimento, a gente não precisa batalhar tanto por isso, né? Então, a gente tem mais o quê? A gente tem, enfim, dos trabalhos mais simples possíveis, né? E aí a gente vai lá, trabalha, faz ali qualquer coisa, né? Passa o dia atendendo telefone, passa o dia no escritório, sentado, né? Não tem mais assim uma grandiosidade, né? Assim, no sentido da um exercício físico propriamente dito para conquistar as coisas que se tem, né? Você tem mais, fisicamente falando, o conforto, e você trabalha para ter mais e mais esse tipo de conforto, né? Ao ponto de que você trabalha o mês inteiro, se julga absurdamente cansado. O que você quer fazer? Você quer fazer uma viagem. Para quê? Para que no hotel você não precise, né, lavar uma louça, você não precise também arrumar uma cama, você não precise também, né, se dedicar aos cuidados mais básicos ali. Você tem uma piscina, você tem a praia, você tem, enfim, né, passeios e mais passeios e etc e tal, as pessoas que te levam para esses determinados passeios. Então, como é que é a ânsia, né, da nossa sociedade moderna? A ânsia da nossa sociedade moderna é pelo conforto e por mais conforto. É isso que se quer, é isso que se deseja, estar cada vez mais confortável. Por que é que se quer o carro do ano? Existe um quê de vanglória nisso tudo? Existe. O sujeito ele quer o carro do ano porque quer aparecer, né? Mas é mais do que isso. É porque o carro do ano é aparentemente um pouco mais confortável, tem um ar-condicionado melhor, tem um banco que aquece a bunda quando está frio. Não é isso? Então, é isso que se procura, né? Quer uma casa maior. Para quê? Para ter um pouco mais de espaço, para ter mais conforto mesmo, né? Então, exato. A gente está o tempo todo em busca de conforto, e mais conforto, e mais conforto, e mais conforto. E este é o objetivo da nossa sociedade. Sim ou não? Então, quando nós olhamos para esse povo, né, nós vemos o quê? Veja, o sujeito que viaja cada vez mais e está por aí, e conforto, nós vemos necessariamente uma perversão. Essas pessoas, elas são aquelas que têm uma dificuldade de se dedicar a um relacionamento fixo, estável. Por quê? Porque não possui uma responsabilidade, ou ao menos um almejar a responsabilidade. Eles querem o quê? Conforto, né? Então, viaja com uma pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa e com mais outra pessoa, e assim vai, né, num looping infinito ao longo de sua vida, de relações em relações, tá certo? Que necessariamente buscam satisfazer o
conforto, e mais conforto, e mais conforto, né? Então, muito bem, isso acontece. Agora, atenção. Existe um empecilho para o conforto ausente de responsabilidade dentro dos relacionamentos, né? Agora, veja, eu vou dizer algo que é um pouco mais profundo. Nós vamos voltar alguns séculos de história, né? Veja, no início do século passado, nós temos a fundação, nós temos uma grandiosa fundação dessas multimilionários e etc e tal, né? Que estão ao longo do tempo com uma intenção bastante específica, né, para a história da humanidade, que é o seguinte, né? Quando nós olhamos para... Caramba, eu esqueci o nome aqui do negócio, tô até procurando aqui para ver se eu acho. Me fugiu o nome, né? Rockefeller, isso, não apareceu aqui, mas eu lembrei. Então, Fundação Rockefeller, no início do século XX, ali, né, na década de 20, se não estou enganado, né? Então, eles lançam uma grandiosíssima ideia, né? Que é o germen da ideologia feminista, tá certo? Que é o quê? Qual era a ideia desses caras aí, né? Mas vamos fazer o quê? Diminuir os salários dos homens para que as mulheres tenham que trabalhar e fazer uma complementação, né? Muito bem, isso acontece de fato. Só que ao mesmo tempo você tem um empecilho para que isso aconteça. Qual é o empecilho? Você tem também os filhos. E os filhos impedem que a mulher saia de casa para trabalhar. Então o que acontece? Na década de 60 você tem a chamada revolução sexual. E aí, mais uma vez, a dita fundação entra em jogo com o quê? Com o financiamento dos anticoncepcionais. Então a revolução sexual ganha força com os anticoncepcionais, que visam o quê? O ato sexual sem a sua consequência natural. Ora, não tem mais gravidez. Só tem o quê? O prazer de maneira livre, tá certo? Sem o desconforto do assumir uma família. Quando nós olhamos, né, para a cidade hippie, as cidades hippies que foram fundadas, né, nesse período, você tem uma propagação absurda de doenças sexualmente transmissíveis, né? Isso é um fato, não é uma novidade para ninguém. E de fato, uma normalização do uso dos anticoncepcionais, né? A tal ponto de que eles ganharam força e atualmente as famílias de bem, né, são também vítimas desse negócio chamado anticoncepcional. Só que atenção, né? Aparentemente a luta é de fato contra a formação da família, né? Então vamos fazer com que os homens ganhem menos para as mulheres saírem de casa e terem que trabalhar, para que elas não precisem dar mais atenção aos filhos. Só que os filhos eles nascem e aí alguém tem que dar atenção a eles. O que a gente faz? Então impede o nascimento dos filhos. Só que isso não foi suficiente, a gente precisa acabar com a família mesmo, né? Com o vínculo familiar. Então o quê? Liberação sexual. Então não há mais uma responsabilidade a ser assumida no ato sexual, né? Nesse ato que é absurdamente íntimo, você pode se unir com qualquer um, né? Com qualquer pessoa, e não importa com quem for. O que importa é que você tenha prazer. Essa é a finalidade do ato agora, tá bom? Então muito bem, só que aí passa a ser não suficiente. A gente precisa também legalizar o quê? O aborto. Por quê? Porque os anticoncepcionais eles não são 100% eficazes. Então a gente não, a gente não vai mais só destruir a família, mas nós vamos destruir a geração, né, de uma nova vida. Nós vamos impedir a criação de uma nova alma. Como é que a gente faz isso? Assassinando-a. Nós vamos matar essa criança. E aí a gente vai legalizar o aborto. Então,
Percebam só, quanto mais conforto, mais dedicação ao impulso sexual. Quanto mais dedicação ao impulso sexual, menos responsabilidade, né, em relação à consequência natural desse ato. Quanto menos responsabilidade dentro de um ato conjugal, mais desejo do cumprimento, né, do prazer, que é colocado como a finalidade do ato. E quanto mais desejo de satisfação do prazer, menos importância se dá à vida, ao outro. O outro não me importa, desde que ele me dê prazer. E o outro não importando, desde que ele me dê prazer, significa o quê? Atenção. Não importa o que eu faça com o outro, só importa que ele me dê prazer. Não importa que eu vou tornar o ventre da mulher um cemitério, contando que ela me dê prazer. Ok? Então, vocês vejam, né? Apesar de ser tudo isso uma situação que parece bastante evidente, né? Chega a ser curioso o modo como as coisas são vividas, assim, porque vejam, lá na Europa, né, você tem, na França sobretudo, você tem uma normalização das famílias que não têm filhos, né? Ou que têm pouquíssimos filhos, ou que não tem filho nenhum, né? E essa normalização, essa normalidade do fato de que as famílias não têm filhos ou têm pouquíssimos filhos, gera o quê, né? Gera uma estranheza. Ora, se você já não tem filho, você quer abortar pra quê? Me parece que há um elemento a mais em tudo isso, né? Então, não tem só o conforto, não tem só, né, o desejo do prazer, não tem só a satisfação, mas existe uma ideologia maligna por trás de tudo isso de fato, que é má, que visa o mal, que quer o mal, né, que quer fazer o mal mesmo, né, e que assume tudo isso. Veja, dentro do movimento feminista não é incomum você ter relações homoafetivas, né, ou seja, já não tem geração natural de filhos aí no meio. Dentro de um movimento feminista é natural que você tenha já necessariamente uma diminuição óbvia da quantidade de filhos, né? Então não tem, é quase nulo, né, na verdade. Então você pega uma moça, mais que seja casada, né, se diga feminista, é evidente que quando muito vai ter um único filho, né? Quando muito vai ter um único filho. E as que são, né, de relação homoafetiva, evidentemente que me parece que não tem, né? Não tem geração natural ali, tá certo? Então, para que abortar? A única resposta é maldade, ok? Atenção, é a subversão daquilo que é natural. Quando nós olhamos para a constituição humana, sobretudo para a mulher, né, nós vemos na mulher uma realidade muito natural e óbvia. A mulher, ela foi feita para gerar a vida. O ventre da mulher é necessariamente o útero da mulher, o local onde se desenvolve a criança ao longo de toda a gravidez, é o local que Deus mesmo escolheu no seu ato criador, na sua grandiosíssima benevolência. É este o lugar que Deus escolheu para a criação de uma nova alma, para gerar uma nova vida, né? Para gerar uma nova vida com infinitas possibilidades, com, né, um desenvolvimento próprio e exclusivo de algo que só essa pessoa poderia realizar ao longo de toda a sua vida. Mas nós vemos o quê? Quando nós legalizamos essa realidade, nós estamos fazendo o quê? Pegando isso aí e tornando esse lugar que é lindo, que é belíssimo, criação de uma nova alma, né? O local onde um sujeito que realizará coisas que só ele pode realizar ao longo de toda a sua vida será interrompido, que ele não poderá realizar nada, será efetivamente assassinado, será morto. Para quê? Para a validação de uma ideologia diabólica. É só isso. É só isso. Mas vocês precisam perceber o movimento das coisas na realidade, né? Então, o mal e o diabo, eles são introduzidos na nossa sociedade como coisas normais, né? Como parte da nossa vida, né? Ao longo
foi adicionado ao longo das últimas décadas de modo um pouco mais escrachado, mas ao longo dos últimos séculos de maneira incisiva, né? Para quê? Para que de fato aquilo que é feito, né, pelo demônio, né, aquilo que é próprio do coisa ruim, seja aceito como normal, né? Seja aceito como normal. Percebe só, a modernidade, o modo como a modernidade pensa, advém, né, do pensamento renascentista, iluminista e etc. Adivinhe só uma coisa, o pensamento renascentista e iluminista, ele não seria absolutamente nada do que ele é se ele não fosse subsidiado por magos, por feitiçaria, ok? Por ocultistas, né? O renascimento surge disso, certo? Surge disso. É isso que é o renascimento. Magia, né? Feitiçaria, ocultismo, né? O iluminismo está solidificado nesse negócio. E atualmente, o modo como nós pensamos tem sua base nesses caras. E é evidente que, se nós temos o nosso pensar como base dentro desses caras, renascentistas, iluministas, como, né, os grandes nomes ali, né, do renascimento, como do iluminismo, por exemplo, com Kant, né? Então, é isso que nós temos mesmo, né? Dentro do mundo da ciência, né? Isaac Newton. Descobriu-se há pouco tempo que Isaac Newton, ele era, na verdade, um grandíssimo de um ocultista. E que toda a sua tese física e etc e tal, era, na verdade, a tentativa de uma criação de um sistema metafísico que, evidentemente, visava, né, a validação do que ele prezava dentro do seu ocultismo, né? Você vê, grandes da psicologia, né? Jung, que é um discípulo de Freud. Jung era um ocultista, ok? Minha gente, vejam, o modo como as pessoas pensam, né? O povo pensa, assim, nós pensamos aqui, né? O modo como a gente pensa é moldado pela intelectualidade, isso é inegável, né? Nós recebemos ensinamentos, né, de pessoas que aprenderam de pessoas, e tem os grandes nomes da nossa sociedade, né, que são aqueles que vão como que dando os rumos para a coisa, né, seja politicamente falando, né, seja religiosamente falando, seja, né, sei lá, educacionalmente falando, seja o que for, né, nós temos os intelectuais que ditam, né, o modo como as pessoas vão pensar. É assim que funciona, é assim que sempre funcionou. É assim que sempre funcionou. Se a intelectualidade está solidificada no ocultismo, é evidente, me parece muito evidente e óbvio que o modo como as pessoas irão agir, irão sustentar o seu modo de pensar é da maneira dos ocultistas. E aí vocês vejam bem, né? Há séculos antes de Cristo existia o culto a um demônio chamado Moloch. O culto a esse demônio era como? O sacrifício de crianças, a prática do aborto, né? Depois, quando nós começamos a evangelizar, né, os bárbaros, o que foi que nós vimos? Nós vimos o aparecimento do sacrifício de crianças, mais uma vez, e a prática do aborto, aonde? Né? No culto ao deus Thor, né? Então, muito bem. Depois, nós vemos mais uma vez, na modernidade, agora de maneira escrachada, como eu disse, porque nas últimas décadas o satanismo ficou tão comum que as pessoas já não veem mais problema em falar a respeito desse negócio, né? Então, o culto satânico, que já não é mais segredo para ninguém de como é que funciona como? Vou te dizer como é que funciona. Funciona assim, né? Engravida-se uma moça, calcula-se a data do parto, né? E aí, quando está perto do parto, a criança não nasce, ela é abortada. E o aborto funciona como um sacrifício ou coisa ruim, ok? É assim que funciona. O aborto, ele é uma realidade satânica. Sempre foi na história da humanidade, né? Sempre foi na história da humanidade. E aí você pega essa realidade e é ela que está sendo incutida na nossa cabeça atualmente, tá certo? A gente tem que permitir, a gente tem que fazer, a gente tem que matar mesmo, né? E etc e tal. Ora,
Tem que fazer por quê? Porque é o demônio que quer que seja feito. A gente segue aquilo que o diabo quer que seja feito, por quê? Porque a nossa cabeça já está guiada por ele, né? Veja, é óbvio que, né? É óbvio que tudo isso não vai ser dito efetivamente de maneira tão às claras assim atualmente, né? Então o que a gente faz? A gente favorece o quê? A gente favorece aqueles desejos naturais do ser humano, para que, favorecendo esses desejos naturais do ser humano, a necessidade do aborto seja só uma consequência das suas próprias atitudes. O que a gente faz então? Dá conforto e mais conforto e mais conforto e mais conforto, a tal ponto de que qualquer responsabilidade a ser assumida seja vista como uma necessidade de ser expurgada, né, da vida do indivíduo, mesmo que seja uma outra vida, sendo gerada no próprio ventre. Por quê? Porque ela priva, né, a satisfação dos meus desejos. Ela priva o meu conforto. Não é assim? Tá bom. Então, é isso que eu tinha para dizer, que eu queria dizer um pouquinho para vocês hoje. O que a gente tem que fazer, né? A gente precisa cuidar de trabalhar e servir e buscar virtudes cada vez mais sólidas, né? Porque é assim que a gente luta contra essa realidade. Não tem outro caminho, né? O que nós precisamos fazer? Tá bom, e aí o que nós precisamos fazer, né? A gente precisa, de fato, lutar pela conquista de virtudes e por uma vida espiritual cada vez mais sólida. Porque contra o bem verdadeiro, que é o próprio Deus, não há força possível, né? Não há força nenhuma que, né, tenha a mais mínima possibilidade de vencer qualquer luta que seja. Por isso que a gente insiste tanto em formação de virtude e em vida espiritual mesmo. Não é por, né? Enfim, tá? Então é isso. Temos cada vez mais firmemente pela conquista de virtudes, por uma vida espiritual mais sólida, e rezemos pela França e por todas as pessoas que cometeram, que já cometeram, que pensam em cometer o aborto, né? Pelas alminhas dessas crianças, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Até mais, gente.